Olá, pessoas! Sou a professora Alessandra e trouxe mais uma resolução de exercício para vocês, um exemplo de hidráulica. Nós vimos em sala de aula sobre pressão e nós vimos também sobre a prensa hidráulica. Então, esse é um exemplo de uma prensa hidráulica. Como que eu sei que ela é uma prensa hidráulica? Está bem escrito no enunciado aqui, ó. Os elementos básicos de uma prensa hidráulica. Então, essa figura que está bem aqui, olha, é uma prensa hidráulica. E essa prensa hidráulica tem o que que vocês aprenderam? Que existe um fluido, esse meu fluido é um fluido estático e que se eu tenho uma força atuante em determinada área, isso aqui me forma uma pressão em um ponto. Então, em qualquer ponto que eu tiver aqui dentro, eu tenho uma pressão. Pressão aqui, uma pressão igual aqui, outra aqui, outra aqui. Então, eu sei que a pressão depende de uma força sobre uma área. Isso nós aprendemos em sala de aula. O que vocês têm, então, para uma prensa hidráulica? São duas informações. Pistão 1, que tem uma força 1, e vocês lembram que precisa ter uma área 1. Se vocês estão falando de uma outra força atuante, é a força 2, que vocês têm o pistão 2 bem aqui. Lembram que vocês precisam saber qual é a sua área 2 e uma força 2. Isso é a sua prensa hidráulica. O que vocês precisam encontrar? Qual é a sua pergunta? Bem ao final do enunciado tá ali, qual é o seu valor da força 2 se você aplica uma força de 90? Em momento algum ele disse para vocês que a 90 seria a força 1, mas a pergunta em questão é qual é o valor da força 2? Olha só, aqui, qual é o valor da força 2? Se você tem uma força de 90, se você tem uma força de 90 newton. Agora, vocês precisam extrair qual é o valor da área. Bem no pistão 1, se vocês olharem aqui, olha, eu estou trabalhando com a seção transversal, olha, seção transversal do pistão 1, atuante na força 1. Olha, praticamente está repetindo de novo, a pistão 1, força 1. Eu tenho uma área de 650 milímetros ao quadrado. Como que eu sei isso? Pessoal, está em ao quadrado, então eu sei que isso aqui é uma área de 650 milímetros ao quadrado. Qual outro ponto? Pessoal, olha só, pistão 2. Olha, meu pistão 2 está bem aqui, ó, pistão 2. Pistão 2 atua uma força 2, ok? A força 2. E apresenta uma área de seção transversal igual a 96,774 milímetros ao quadrado. Então, também é uma área. 96,774 milímetros ao quadrado. Agora vem a parte mais difícil. Vamos lembrar que a prensa hidráulica é o quê? Lembrando que vocês têm uma pressão no ponto 1 é igual na pressão no ponto 2, lembram? E o que é a nossa prensa hidráulica? A parte mais difícil, pessoal, olha só. Força 1 tá para a área 1, como a força 2 tá para a área 2. Só isso, mais nada. Se eu tenho aqui uma pressão aqui e uma pressão aqui, esses pontos vão ter uma variação de pressão aqui, elas são iguais. Se a pressão dentro do fluido são iguais, então eu tenho força 1 tá para a área 1, como a força 2 tá para a área 2, são iguais. O que eu preciso fazer agora? Eu só vou colocar as informações no enunciado. Quais são as informações? Eu sei que isso aqui, a força 1 é 90 newton. Eu sei que a área 1 é 650 milímetros ao quadrado. Eu sei também que eu quero saber qual é a minha dúvida. Meu F2 tá para uma área 2 de 96,774 milímetros ao quadrado. Ele quer saber qual é a força. Não te pediu em que unidade diferente. Se você tem Newton bem aqui, olha, Newton, vocês vão achar também uma força em Newton. Isso agora que vocês precisam fazer é só multiplicar em cruz. Vamos utilizar a calculadora para auxiliar. Nós temos o quê? Se eu estou multiplicando isso por isso, eu tenho então o F2 vezes 650, que é igual 90 vezes 96,774. Eu tenho o número que acompanha a incógnita. Eu repeti o F2, mas se vocês quiserem colocar X, Y, tanto faz. Isso passa dividindo. Então, eu vou ter um F2 de
90 vezes 96,74, que divido por 650. Deixa eu mais um pouquinho aqui. Então, eu tenho um F2 de 13.399,48 Newton. Como o senhor não pede mais nada, encerramos nosso exercício por aqui. Tudo certo? Beijo, beijo, tchau, tchau.